Abra a sua Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo 2, e o verso 28, aleluia. Profeta Joel, capítulo 2, e o verso 28, amém, irmãos? Glória a Deus. Espírito Santo, revela a tua palavra. Aviva as nossas vidas, Espírito Santo. Sopra sobre nós, sopra sobre essas brasas nessa noite. Traga o teu fogo, Senhor. Senhor, dissipa as cinzas e acende o fogo. Que a tua palavra venha ser, ó Pai, esse combustível para que o fogo aumente em nossos corações. Que a tua palavra, como o Senhor Jesus, no caminho de Emaús, conversava com os discípulos. Enquanto o Senhor Jesus falava as palavras, o coração deles ardia. Que esta palavra faça arder o nosso coração, Pai, e renovar a chama do teu Espírito dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Joel capítulo 2, versículo 28. A palavra diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diga, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos velhos sonharão, os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Nos últimos dias mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Meu Deus! O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Forte isso, né? Eu enfatizei essa palavra nos últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui o profeta Joel, ele prediz o futuro. Ele antevê o que iria acontecer nos últimos dias. Ele fala que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. E tem uma parte aqui que me chamou a atenção: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Lembrei do vulcão que está até agora em erupção. Colunas de fumaça. O mundo todo está chocado com isso. Mas são um dos sinais de que estamos vivendo os últimos dias. Mas aqui diz também, irmãos, que antes desses últimos dias antecederá o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Todos nós estamos aguardando esse grande e terrível dia. Que dia é esse, irmãos? É o dia da volta do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Até os ímpios, até quem não é crente, sabe que estamos nos últimos dias. E a Bíblia diz que esse dia que vamos viver, que está perto, vai ser um dia grande e terrível. Por que vai ser um dia grande e terrível? Vai ser grande porque vai ser um dia maravilhoso para todos aqueles que são salvos, para todos aqueles que clamam dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então vai ser um dia grande, vai ser um dia glorioso, amém, irmãos? O dia da volta do nosso Senhor. Mas vai ser também um dia terrível para aqueles que negaram o Senhor Jesus. Um dia terrível para aqueles que não confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? Então esse dia está próximo.
E de acordo com as Escrituras, irmãos, as profecias bíblicas já confirmaram, né, que estamos realmente nos últimos dias. A palavra diz, quando ouvirem falar de terremotos, guerras, pestes, nunca vivemos um tempo com uma peste mundial, nações contra nações, reinos contra reinos. Ou seja, existem muitos aspectos negativos que são sinais da volta do Senhor Jesus. Quantos estão compreendendo? Mas existe também dois aspectos positivos acerca da volta do Senhor Jesus. Que aspecto positivo é esse, pastor? A palavra diz em Mateus 24 que quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Amém? Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então o aspecto positivo é que o evangelho está sendo pregado em todas as nações. Quando o Senhor Jesus disse isso, somente uma nação conhecia o evangelho, que era aonde Jesus estava. Hoje, não tem nenhuma nação que não conheça o evangelho. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Até os povos não alcançados já foram alcançados pelo evangelho. Então esse é um sinal positivo da volta do Senhor Jesus. Mas há um outro aspecto positivo dos últimos dias, que foi o texto que nós lemos. E qual é o aspecto positivo que nós podemos esperar nesses últimos dias? E não ficar apenas com medo dos acontecimentos negativos e dos acontecimentos ruins. O que nós podemos esperar de bom nos últimos dias? É que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo será derramado sobre toda a humanidade. Os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos jovens, os vossos idosos, os vossos servos, os vossos empregados, todos serão cheios do Espírito Santo. Ou seja, nos últimos dias a vontade de Deus é que ninguém fique sem ser cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos recebam a plenitude do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque, irmãos, os últimos dias serão difíceis. Os últimos dias, Timóteo diz que serão dias trabalhosos. Serão dias que as pessoas estarão aflitas, como já estamos vivendo hoje. E somente o Espírito Santo para nos dar força para viver esses últimos dias. Somente o Espírito Santo para nos encher e nos fortalecer, para vencermos os desafios dos últimos dias. Por isso que há um mover de Deus, irmãos, vindo na direção da igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele vem em ondas. A igreja do Senhor já experimentou muitas ondas do mover do Espírito Santo. A igreja, quando começou em Atos dos Apóstolos, a igreja foi cheia do Espírito Santo. E é somente com o poder do Espírito Santo naquela época que aquela igreja conseguiu vencer as perseguições, vencer as prisões, vencer os leões, porque o Espírito Santo os fortalecia. E nós agora estamos vivendo o mover do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O Espírito Santo é o nosso encorajador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso professor. Então nós precisamos ter nesses últimos dias experiências com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, muitas pessoas estão com depressão, precisando de fazer terapia. Isso é comum. Mas nós temos um terapeuta que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está disponível 24 horas para nós. Então quero que você entenda, há um mover de Deus nesses últimos dias, e é o mover do Espírito Santo. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por isso, irmãos, que um cristão precisa buscar o Espírito Santo nesses últimos dias, como nunca buscou antes. Por isso nós estamos aqui toda quinta-feira, para falarmos do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Mas infelizmente,
Muitas pessoas têm esquecido o Espírito Santo. É verdade ou não é, meus irmãos? Fato é que nós não temos um público tão grande aqui hoje como poderíamos ter, e as pessoas sabem que estamos aqui para falar do Espírito Santo. Muitos têm esquecido o Espírito Santo. Em muitos lugares não tem se falado muito sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas não buscam mais experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as pessoas falam mais do Pai, falam mais do Filho do que do Espírito Santo. É verdade ou não é, meus irmãos? Quantos estão compreendendo? Então nós temos que falar do Espírito Santo, porque Ele é o mover dos últimos dias. No Antigo Testamento, o foco era o Pai, Deus. No Novo Testamento, o foco era o Filho, Cristo, que veio e se revelou a nós. Mas nesses dias, nós temos também que falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus com o Pai, o Espírito Santo também é Deus com o Filho, o Espírito Santo é Deus em nós, entre nós. Nós não podemos deixar de falar do Espírito Santo. A palavra diz: não apagueis o Espírito Santo. Mas infelizmente as pessoas têm lembrado de Deus Pai, têm lembrado de Deus Filho e têm esquecido do Espírito Santo. É Ele que vai nos fortalecer para vivermos os últimos dias na face da terra. Quantos estão compreendendo, irmãos? Eu vou falar, a palavra diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Quanto tempo nós gastamos mais num filme, numa novela, numa televisão do que com o Espírito Santo? E o Espírito Santo olha para a gente e fala assim: poxa, você gasta mais tempo com essas coisas do que comigo, eu tenho ciúme de você. Você tem tempo para tantas coisas, tem tempo para fazer tantas prioridades suas, mas não tem prioridade para mim. E a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Amém, meus irmãos? Ele transforma o nosso caráter. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem a sua vida transformada. Nós temos os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, alegria, paz, domínio próprio. E quem gera isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra, é que nos dá dons, é que nos dá poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele é que nos capacita para viver o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso destino aqui na terra. Uma pessoa que não se enche do Espírito Santo, uma pessoa que não busca o Espírito Santo, uma pessoa que não depende do Espírito Santo, ele não vai cumprir o seu chamado. Por isso você vê muitos crentes parados, muitos crentes que não querem mais trabalhar para Deus, muitos crentes que só inventam desculpas porque não tem tempo. É porque na verdade estão negligenciando a pessoa poderosa do Espírito Santo. É o Deus esquecido. A palavra diz em Atos capítulo 4, versículo 13, que Pedro e João eram homens iletrados, sem estudos, mas quando eles abriam a boca para falar, poder fluía das suas vidas, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa diferente. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 13, e viram que eles haviam andado com Jesus, porque eles eram diferentes. Quem anda com Jesus tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é diferente. Por isso que o tema dessa pregação é Espírito Santo, o Deus esquecido. Espírito Santo, o Deus esquecido. Infelizmente o Espírito Santo tem sido esquecido em muitas pessoas. Quantos compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Mas que ele não seja esquecido na sua vida. Que o Espírito Santo, sabe, que eu e você possamos a partir dessa noite, a partir desse culto, e que possamos a partir dessas quintas-feiras, como todas as quintas-feiras estamos aqui, sairmos daqui com mais vontade de ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu quero falar três razões
Por que o Espírito Santo é esquecido entre nós? 3 razões. Por que o Espírito Santo é esquecido? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Primeira razão. Por que muitas pessoas esquecem o Espírito Santo? Primeiro, porque eles não consideram o Espírito Santo tão importante quanto o Pai e o Filho. Entende? Eles não entendem isso. O Espírito Santo é Deus. Ele é coigual com Deus. Ele é coigual com o Pai, ele é coigual com o Filho. O Espírito Santo não é menor do que o Pai. Ele não é menor do que o Filho. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas muitos esquecem do Espírito Santo porque ele acha que o Espírito Santo é menor. E nós temos muitos textos bíblicos que falam da pessoa do Espírito Santo juntamente com o Pai e juntamente com o Filho. Me ajuda aqui, por favor. Muitos com o Pai e com o Filho, eles confundem. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque eles não valorizam, pensando que o Espírito Santo é menor. E nós temos muitos textos na Bíblia que falam que o Espírito Santo está junto com o Pai e com o Filho. Por exemplo, em Gênesis, o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, Cristo, a palavra, que criou todas as coisas, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, fala sobre a bênção apostólica, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, diga aleluia. Mateus capítulo, a palavra diz que nos evangelhos, quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas, a palavra diz que os céus foram abertos, uma voz se ouviu dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos. O Espírito Santo não é menor do que o Cristo, não é menor do que o Filho, não é menor do que o Pai. O Espírito Santo é Deus, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus, irmãos? O próprio batismo em Mateus capítulo 28, quando forem batizados, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia. Então não podemos esquecer do Espírito Santo. Mas infelizmente o Espírito Santo é Deus esquecido para muitas pessoas. Você sabe que nós homens gostamos de carro. Qual homem que não gosta de carro? Não é verdade? E quando nós homens gostamos de carro, nós olhamos aquela roda de liga leve. Aquela roda antigamente era roda de magnésio, lembra disso? Ilustrava a roda, limpava a roda. E a gente compra a roda para quê? Para botar, né, do lado de fora, no carro, para que todo mundo possa ver e admirar a nossa roda, sim ou não? Agora eu te pergunto, alguém coloca a roda de liga leve ou roda de magnésio no esterpe? Hã? Difícil, não é? Mas infelizmente é assim que nós fazemos com o Espírito Santo. Colocamos o Espírito Santo no esterpe, como se o Espírito Santo fosse menor, menos importante. Mas o Espírito Santo, ele tem que estar em todos os lugares conosco. Quantos podem dar glória a Deus, irmãos? Aleluia. O Evangelho, ele só é completo quando nós temos o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Diga aleluia. Aleluia. Ele disse que ele habita em nós. Então esta é a primeira razão por que muitas pessoas não valorizam o Espírito Santo, porque não entendem que o Espírito Santo é Deus. Amém. O Espírito Santo habita em nós. Amém.
E o Espírito Santo é uma pessoa. Há uma pessoa dentro de você. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Uma pessoa que tem intelecto, uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que tem vontade, que tem ciúmes de nós. Glória a Deus. Valorize o Espírito Santo. Segundo lugar, por que muitas pessoas esquecem do Espírito Santo? E porque para muitos o Espírito Santo é um Deus esquecido. Primeiro, porque não entendem que o Espírito Santo também é Deus. Amém? Segundo, guarde isso, porque as pessoas não veem diferença na vida daqueles que não têm o Espírito Santo para aqueles que têm o Espírito Santo. Eu vou repetir. As pessoas não vêem diferença na vida daqueles que não têm o Espírito Santo para a vida daqueles que dizem que têm o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está na minha vida, se o Espírito Santo habita na minha vida, a minha vida precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. O Espírito Santo faz a diferença na nossa vida, sim ou não, irmãos? Porque o Espírito Santo muda a nossa vida. O problema é que muitos crentes dizem que têm o Espírito Santo, mas é pior do que aqueles que não têm o Espírito Santo. Alguém entende isso? Muitos crentes que dizem, esse é o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, mas é pior do que o que não tem. Aí, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, mas na minha vida não vê diferença na vida daqueles que não têm, quem é que está entrando em descrédito aí? É o Espírito Santo. É verdade ou não é, meus irmãos? E quem fica triste com isso? O Espírito Santo. O que a palavra diz? Não entristeçais o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo fica triste? Porque as pessoas estão olhando a vida daqueles que não têm o Espírito Santo e não tem diferença para aqueles que dizem que têm o Espírito Santo. Logo ele fica esquecido. Imagina que você é uma pessoa que diz assim, olha, eu sou jogador de basquete, eu tenho o Espírito Santo, e porque eu tenho o Espírito Santo, eu consigo fazer todas as cestas de basquete. Entende isso? Imagina que você é uma pessoa jogadora de basquete, e você fala assim, olha, eu tenho o Espírito Santo, e porque eu tenho o Espírito Santo, eu não erro nenhuma cesta. Imagina? Amém? Aí você começa a jogar o basquete, aí você começa a jogar o esporte, e erra todas as cestas. O que vai acontecer? As pessoas vão duvidar do Espírito Santo, porque você errou todas as cestas. Quantos compreendem, irmãos? Então, por que muitos esquecem o Espírito Santo? Porque não vê diferença na vida daqueles que não têm e daqueles que dizem que têm. E olha onde está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção. Como esse ponto é extremamente importante. Efésios 4, 28 em diante. Aquele que furtava, não furte mais. Por quê? Antes, sem o Espírito Santo, furtava. Mas com o Espírito Santo, parou de furtar. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, se nós, conforme a necessidade assim, transmita graça aos que ouvem. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo e eu tenho a minha vida transformada, não pode sair da minha boca palavrões. A palavra torpe ali no original é a palavra podre. Agora imagina você num jogo de futebol. Futebol é um lugar que as emoções são afloradas e vão ao nervo da pele, sim ou não? E você tem ali ímpios e você tem pessoas crentes. Mas se você observar, os crentes acabam falando mais palavrão do que alguns ímpios, é verdade ou não é? No trabalho, no seu local de trabalho, na sua família, no seu ambiente,
Você vê pessoas que são crentes, que dizem que tem o Espírito Santo, mas falam palavrões mais do que quem não tem. É o ponto que eu estou falando. Porque as pessoas esquecem do Espírito Santo porque elas falam. Porque quem tem o Espírito Santo não é diferente daquele que não tem. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é forte ou não é? E quem fica triste com isso? O Espírito Santo. Olha lá o próximo versículo, versículo 31. É o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, o Espírito Santo triste. Olha o versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Porque quem tem a vida cheia do Espírito Santo não vive mais dominado pela carne, é dominado pelo Espírito Santo. E quem é dominado pelo Espírito Santo não tem malícia no coração, não tem palavrão na boca, não tem briga, não tem gritaria, não tem amargura, porque tem a sua vida diferente. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo e quem tem a sua vida cheia do Espírito Santo, ele perdoa. Agora, como que eu posso dizer uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não consegue perdoar o irmão? Logo, o Espírito Santo vai ser esquecido pelas pessoas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Aleluia. Você era uma pessoa irritadiça, nervosa, mas hoje você é uma pessoa calma, tranquila. Você e eu éramos pessoas ignorantes, mas hoje nós somos pessoas doces, amáveis, controladas, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 3, versículo 11. De uma fonte boa não pode jorrar água amarga. A fonte que jorra dentro de nós é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe, quando nós olhamos a Bíblia hoje, nós vemos um abismo muito grande entre os cristãos de hoje e os cristãos do Novo Testamento. Nós vemos os cristãos da Bíblia, seus testemunhos poderosos, transformando o mundo, e os cristãos de hoje. Que diferença, porque naquela época eles eram cheios do Espírito Santo. Que as pessoas possam ver o Espírito Santo em nós, irmãos. Que as pessoas possam ver os frutos do Espírito Santo em nós. Que as pessoas possam ver a nossa igreja uma igreja cheia do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, idosos cheios do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, que todos possam olhar para nós e ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui toda quinta-feira, para não esquecermos da importância da pessoa do Espírito Santo, que tem sido um Deus esquecido para muita gente. Amém, meus irmãos? Então, quando o Espírito Santo é esquecido, quando o nosso viver não é diferente das pessoas que não têm o Espírito Santo. Faz sentido isso, irmãos? Isso confronta a gente, não é? Por isso nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo. Então disse 2 pontos. Porque o Espírito Santo é esquecido? Porque as pessoas não consideram o Espírito Santo tão importante quanto o Pai e o Filho. Segundo, quando não vem diferença na vida daqueles que têm o Espírito Santo. E terceiro, quando o Espírito Santo é esquecido. Quando nós não cremos que de fato nós temos outro Consolador. Quando nós não entendemos e não temos a revelação que de fato nós temos outro Consolador, aquele que está presente conosco. Que outro Consolador é esse? Se nós temos outro Consolador, é porque um dia nós já tivemos um Consolador. Amém? E quem foi o Consolador que pisou na face da terra? Foi Jesus Cristo.
Jesus viveu aqui na terra, caminhou entre as pessoas, consolou as pessoas, evangelizou as pessoas, curou as pessoas. Mas só que Cristo estava num corpo de carne. Cristo estava no corpo de um homem. Cristo também é Deus, mas encarnado numa pessoa. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele estava limitado a um corpo. Mas mesmo naquele corpo ele consolava, ele abençoava as pessoas. Mas em João capítulo 14, olha o que diz João capítulo 14, versículo 1. Quando ele disse para os discípulos que ele iria voltar para o Pai. Quando ele disse para os discípulos que ele iria voltar para o Pai, os discípulos ficaram preocupados, ficaram com medo, porque até aquele momento era Cristo que conduzia a vida dos discípulos, era Cristo que ensinava. Uma vez os discípulos diziam: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Se o Senhor voltar para o Pai, quem vai nos ensinar? Quem vai nos corrigir? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos consolar? Mas aí João capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ele vai preparar uma morada celestial, não é um puxadinho, não é um barraquinho, não, é uma morada poderosa. Hoje nós moramos de aluguel aqui nessa terra, esse corpo é emprestado, é alugado. Mas um dia vamos receber uma casa definitiva. E quem nos garante isso? É a pessoa do Espírito Santo. Mas ele diz aqui: e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vamos caminhar. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai, desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Veja, olha só aqui, o Pai e o Filho, o Pai falando com Filipe através do Filho. Filho falando para... Jesus fala com Filipe, com os discípulos: eu vou para o Pai. E Filipe pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai. E o Pai fala através de Jesus, e Cristo, como Pai, também fala: eu estou aqui olhando para você, eu estou sempre todo o tempo convosco. Veja a trindade. Cristo é Deus, o Pai é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Mas está faltando alguém aí. Olha o que diz o próximo. Vamos continuar. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Passe rápido. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que o Pai, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus está falando: vocês não estão vendo que em todo esse tempo eu fiz obras poderosas? Era o Pai que estava fazendo em mim e eu estou fazendo com o Pai. Nós somos um, aleluia. Mas olha o que ele disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pare aqui, ele está dizendo: nós faremos obras maiores. Mas como nós faremos obras maiores se Cristo vai para o Pai? Como nós faremos obras maiores se Ele não estará mais aqui conosco? Era a preocupação dos discípulos. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Versículo 13: em tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Então eles estão dizendo, olha, mesmo que eu não esteja com vocês, peçam em meu nome que o Pai fará. E se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, agora que é importante, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Por que muitas pessoas esquecem do Espírito Santo?
Porque essas pessoas não creem no outro Consolador. Ele disse: eu vou para o Pai, e se eu vou para o Pai, Ele vai mandar outro. Só que esse outro que virá não será limitado por um corpo de uma pessoa. Ele estará em todos os lugares, habitando em todos que estiverem comigo e com o Pai. Então veja a Trindade se manifestando: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Muitas pessoas falam assim: ah, pastor, eu queria ter vivido na época de Jesus, para falar com Jesus, para tocar em Jesus, para estar com Jesus. Mas não precisa, porque Jesus já está aqui, através do Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Essa palavra outro Consolador no grego é outro da mesma espécie. Porque, por exemplo, se eu pegar uma cadeira de madeira, trocar essa cadeira por uma cadeira de ferro, eu uso uma expressão: pegue outra cadeira. Essa outra cadeira é uma cadeira diferente. Só que no português, essa palavra outro, ela serve para tudo. Agora, se eu pego uma cadeira de madeira e troco por outra cadeira de madeira, eu estou trocando por outra cadeira da mesma espécie. No grego, não é a mesma palavra outro, como nós usamos uma única palavra. Eles usam outra palavra. Entende o que eu estou dizendo? E essa palavra no grego não é outro de outra espécie, é outro da mesma espécie. O Espírito Santo é igual a Deus, é igual a Cristo. Aleluia! E Ele habita em nós. Diga glória a Deus. Esse é o outro Consolador. Aleluia! E foi esse Espírito Santo que guiou os discípulos. Esse Espírito Santo, se você ler o livro de Atos, eu quero encorajar você a ler o livro de Atos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de Atos do Espírito Santo. Quando Cristo é assunto aos céus, Ele envia o Espírito Santo. É o Espírito Santo que passa a guiar os discípulos. Porque os discípulos estavam preocupados: quem vai nos guiar, quem vai nos orientar, quem vai nos ensinar, quem vai nos ajudar? E Jesus fala: vai vir outro Consolador. Então hoje quem está conosco é o Espírito Santo. Cristo também está através do Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Por isso que o tema dessa palavra é o Espírito Santo, Deus esquecido. Porque muitas pessoas não falam mais do Espírito Santo. E quando nós vemos em Atos, olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 10. Quando o Espírito Santo conduzia a vida dos discípulos, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Amém? Ou seja, o Espírito Santo que usava a boca dos discípulos. Agora olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 20. Atos capítulo 6, versículo 20, capítulo 20, versículo 22, perdão. Atos capítulo 20, versículo 22. Atos capítulo 20, versículo 22. Amém? Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então veja, é o Espírito Santo que conduzia a vida dos discípulos. Diga glória a Deus. Uma vez Paulo queria pregar, mas ele disse: o Espírito Santo me impediu de pregar naquela cidade. Outra vez o Espírito Santo falou para ele: Paulo, vá para outra cidade. Então o Espírito Santo no dia a dia, ele pode nos impedir de fazer algo, mas ele também pode nos impelir, nos orientar a fazer algo. Às vezes você está com o pensamento: eu estou apaixonado por essa pessoa, eu vou casar com essa pessoa, eu amo essa pessoa, é tão bonito. Aí o Espírito Santo fala: opa, não vai não. Não vai não, porque Ele sabe. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes você está com o pensamento de fazer uma determinada coisa, e construir algo, e comprar algo, e o Espírito Santo fala: não, agora não, não faça isso. Veja, é o Espírito Santo que nos conduz todas as coisas. Às vezes você não está pensando em fazer algo, mas vem um desejo, vem uma vontade, vem uma direção. É o Espírito Santo que está te impulsionando para fazer aquilo, porque Ele que coloca em nós o querer e o realizar. Então o Espírito Santo é o outro Consolador. Mas infelizmente, irmãos, ele tem sido esquecido por muitas pessoas.
As pessoas não se relacionam com o Espírito Santo como realmente fosse uma pessoa que ele é. Não oram mais ao Espírito Santo, não buscam direção do Espírito Santo, não se relacionam com o Espírito Santo, não têm intimidade com o Espírito Santo. Porque acha que o Espírito Santo é menor do que Deus e do que o Pai e o Filho. Porque não vê diferença na vida das pessoas que dizem que tem o Espírito Santo. E porque também não creem que o Espírito Santo é o outro Consolador que foi enviado. Mas a palavra diz que nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos. Nos últimos dias vão acontecer muitas coisas ruins: guerras, terremotos, fumaça, fogo, olha o vulcão aí, pestes, rumores de guerra e tantas pestes no mundo inteiro, até que venha um grande e terrível dia do Senhor. Grande porque para nós vai ser grande, porque Cristo está voltando. Terrível porque os ímpios vão sofrer nesse dia, porque negaram a Cristo. Serão dias difíceis, mas nos últimos dias também o Espírito Santo vai ser derramado. Sabe por quê? Só o Espírito Santo para nos dar força, para suportar nos últimos dias. Só uma igreja cheia do Espírito Santo para prevalecer nos últimos dias. Só cristãos cheios do Espírito Santo para não recuarem nos últimos dias. Infelizmente nós temos muitas pessoas evangélicas, mas poucos cheios do Espírito Santo. Muitos dizem evangélicos, mas não querem ser cheios do Espírito Santo. Por que a igreja cristã primitiva prevalecia? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, irmãos, por isso que toda quinta-feira nós estamos aqui, para sermos cheios do Espírito Santo. Eu disse para você no início, eu falo todo domingo, irmãos, venha para o culto de quinta buscar o Espírito Santo. Venha para o culto de quinta ser cheio do Espírito Santo. Não que você não possa ser outros dias, mas é um dia que nós buscamos revelação. Olha como nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Temos aqui talvez 50 pessoas, um universo de 500 pessoas, 10%. Algumas não podem, estão estudando, outras estão trabalhando, mas eu creio que uma grande maioria esqueceram do Espírito Santo. Nós deveríamos buscar o Espírito Santo todos os dias, orarmos todos os dias ao Espírito Santo. Mas talvez a rotina, o trabalho do dia a dia não permite. E eu tenho falado para vocês, irmãos, faça da quinta-feira a sua busca pelo Espírito Santo. Que eu tenho certeza que todos os dias você vai desenvolver ainda mais esse desejo pelo Espírito Santo. Você que está me ouvindo pela internet, busca o Espírito Santo. Não esqueça do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo ser o Deus esquecido da sua vida. A palavra diz que Ele quer falar conosco como fala um amigo. Assim como Deus falava com Abraão, como falava um amigo, o Espírito Santo quer falar conosco como fala ao pé do ouvido com um amigo. E a palavra diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou falar para você, irmãos, nossa igreja já viveu muitas ondas do Espírito Santo. Nós já vivemos aqui momentos gloriosos com o Espírito Santo, cultos gloriosos. Mas o Senhor tem mais para derramar sobre a igreja. Nós queremos mais do Espírito Santo. Nós não queremos esquecer do Espírito. Eu creio que há uma onda do Espírito Santo vindo para a nossa igreja. Há mais uma onda vindo para a nossa igreja do Espírito Santo. Eu estou profetizando porque eu creio e nós não vamos parar. Que nós vamos ver esse culto de quinta-feira lotado de pessoas buscando o Espírito Santo. Sendo cheias do Espírito Santo. A onda está vindo. Eu já peguei a minha prancha. Eu não quero ficar de fora do mover do Espírito desses dias. E você, irmãos? Eu quero concluir fazendo 2 perguntas e 3 considerações. 2 perguntas. Primeiro, quando foi a última vez que você teve experiência com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você orou no seu quarto, que você fechou a porta, ou que você estava em algum momento, em algum ambiente, no carro, no trabalho, que seja, e você sentiu aquela presença tão poderosa dentro de você? A palavra diz, não apagueis o Espírito Santo. Quando foi que você teve essa experiência? Quando foi a última vez? Talvez você tenha esquecido disso. Segunda pergunta.
Quando foi a última vez que você foi usado pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando no seu ouvido, no seu coração, dizendo: faça isso, faça aquilo, use, fala com essa pessoa, eu quero te usar nesse momento? Quando foi a última vez que você se permitiu ser usado pelo Espírito Santo? Talvez já faça tanto tempo que você nem se lembre mais. Quantos compreendem? Ele quer derramar dons sobre nós, irmãos. Dons do Espírito Santo. 3 perguntas. 2 perguntas e 3 considerações. Que eu quero terminar fazendo com 3 considerações. O Espírito Santo tem sido esquecido, um Deus esquecido por muitos. Pode ser que para você também. Nós precisamos nos arrepender de termos esquecido o Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender, como igreja, como cristãos, de termos apagado o Espírito Santo muitas vezes nas nossas vidas, de termos ignorado a sua voz. E o arrependimento é importante porque tudo muda quando nós nos arrependemos. Tudo muda quando nós reconhecemos nossos erros, principalmente de esquecer a pessoa mais importante na face dessa terra, que é o Espírito Santo. Nós não podemos ser como aquelas virgens nécias, que não encheram as suas botijas de azeite para esperar o noivo, e quando o noivo veio, elas ficaram do lado de fora, porque não se arrependeram e esqueceram do Espírito Santo. Jesus está voltando, o noivo está às portas, e é tempo de encher nossas botijas de azeite. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Que haja um arrependimento no nosso coração, no meu coração, no nosso coração como igreja. E valorizarmos mais a pessoa do Espírito Santo. Segunda consideração, peça ao Espírito Santo para que você possa ter mais desejo dele. Peça ao Espírito Santo para que você possa ter um desejo ardente por ele. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? É o Espírito Santo que vai colocar em nós o desejo para buscar mais. Está sem desejo de orar, está sem desejo de buscar, não tenha vontade para orar. A gente nunca vai ter vontade para orar, nossa carne nunca vai querer orar, mas ore até ter vontade. E ore pedindo: Senhor, me dá vontade de orar. Queima o meu coração pela tua presença. Quantos compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? E existem muitas formas de nós sermos reativados no Espírito Santo. Orando, lendo a Bíblia, adorando, jejuando. Mas tem uma forma também de sermos reativados no Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 19, versículo 6. Atos 19, versículo 6. Alguém me ajude rapidamente. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Como que eles receberam o Espírito Santo? Com imposição de mãos. E não tem como, depois de uma palavra dessa, não receber essa imposição de mãos para recebermos o Espírito Santo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? E nessa noite nós queremos orar por você, com imposição de mãos, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. E você que não fala em línguas há muito tempo, você vai falar em línguas hoje. Você que nunca falou em línguas, você vai falar em línguas hoje e ser batizado com o Espírito Santo. Você que há muito tempo não fala em línguas, você vai ser renovado, porque ele diz: eles falavam em línguas. Mas há um outro mover do Espírito quando recebemos imposição de mãos, nós passamos a profetizar. E profetizar é falar palavras inspiradas. Eu creio que pessoas aqui vão profetizar nessa noite umas para as outras. Abre a tua boca que eu vou encher, diz o Senhor.
Estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.